habilitação de crédito oriundo de decisão judicial transitada em julgado. Muito cuidado ao habilitar esses créditos, porque a Receita Federal tem questionado algumas situações fáticas e eu quero mostrar isso para você nesse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Elcio Guiotto e há mais de 22 anos eu atuo com consultoria tributária de maneira geral, atendendo tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Então, se você está em busca de conhecimento técnico e prático, esse é o canal que você vai ter acesso a informações todas as terças e sextas-feiras às 13 horas, pois nós publicamos novos vídeos com muito conteúdo para vocês, conteúdo relevante tanto para você que presta serviço de consultoria tributária, quanto para você, advogado, contador ou empresário que quer estar aí por dentro de toda a questão tributária, que é uma grande parte do seu faturamento que você deixa todos os meses para o governo recolhendo os seus tributos. Então é importante que você saiba aí como funciona toda a sistemática da tributação. Hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre a habilitação de crédito oriundo de decisão judicial. Então nós sabemos que a partir do momento que você tem o trânsito em julgado da ação judicial, você tem o direito de voltar e recuperar os valores do período em que a sua ação contempla ali a sua ação. Então, se nós estamos falando, por exemplo, de exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, que é o assunto que a Receita tem questionado, você precisa avaliar muito bem a data em que foi ingressada essa ação para verificar ali se ela pega os últimos 5 anos da data do ingresso da ação ou se ela volta só até 2017, que foi a data que teve o julgamento do mérito de que o ICMS não deve ser incluído na base do PIS e da COFINS. Então você precisa aí avaliar essas questões, inclusive a gente tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto, mostrando para vocês aí todas essas particularidades em relação aos prazos. O fato é que a Receita tem questionado muito as habilitações dos créditos. Então, como que funciona esse procedimento? A partir do momento que você tem o trânsito em julgado, você tem alguns procedimentos para serem seguidos. Então nós temos aí a Instrução Normativa 2055 de 2021, que ela traz ali todos os trâmites de como que eu devo fazer a habilitação do crédito. Então, a partir do trânsito em julgado, você tem a possibilidade de executar aquele título, de executar o título e receber via precatório, ou você pode desistir da execução e ir para o procedimento de habilitação. Então, aqui também uma dica importante para vocês. Antes de fazerem a habilitação, avalie no cliente se ele vai poder utilizar aqueles valores via compensação de tributos federais. Então, eu já vi muitos casos em que fez desistência e execução, mas o cliente está ali sem operações e aí não tem com o que compensar. E eventualmente você vai ter que judicializar essa questão para poder monetizar esses valores. Então é importante que faça aí uma lição de casa, avaliando antes de qualquer movimento para habilitar o crédito, de qual que é ali a situação fática daquele cliente. Vamos imaginar que é um cliente que paga aí tributos federais e você vai fazer o processo de habilitação. Então fez a desistência e execução e vai para o procedimento de habilitar. E aqui a gente tem que avaliar, quando a gente trata de exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, se naquele período onde eu tive o ICMS e o PIS e COFINS, se naquele período eu tive PIS e COFINS a pagar, porque esse é um primeiro ponto que a Receita está questionando. Se eu não paguei PIS e COFINS, eu não teria valores para recuperar. Por quê? Porque mesmo eu excluindo o ICMS da base do PIS e COFINS, eu tinha sobras de crédito, ou seja, eu não paguei PIS e COFINS. E aí a Receita está entendendo que eu não teria valores para recuperar. Eu entendo que, primeiro ponto, você vai ter que avaliar como que está a ação, qual foi o pedido da ação, mas eu entendo que existem valores para recuperar. E aqui vai uma dica, se você tiver com uma situação dessa, cuidado, porque você, ao invés de habilitar o crédito, que é atualizado pela Selic, talvez você pode ir numa primeira linha mais conservadora, e nos períodos onde eu tive sobra de crédito, você não atualizar esses valores. É uma maneira conservadora de você fazer a habilitação do crédito. E um outro ponto que a Receita tem questionado muito é, vamos imaginar que você teve o trânsito em julgado da sua ação em dezembro de 2022. E agora, em setembro de 2023, você vai habilitar o crédito. O que muita gente no mercado tem feito? Tem pego todo o período abrangido pela ação até a data do pedido de habilitação, por exemplo, setembro de 2023. Eu entendo que isso não está correto, porque se a ação é de dezembro de 22, você vai ter que considerar o valor passível de habilitação até dezembro de 22. De janeiro de 23 em diante, você tem que fazer a recuperação de maneira administrativa. Então,
na perspectiva de quem está prestando esse serviço de consultoria tributária, isso é até legal. Por quê? Porque é outro trabalho. Ele não engloba o trabalho da ação ou do levantamento. Uma coisa é você levantar os valores daquela ação. Daquele da data ali de dezembro de 22 em diante, você tem que fazer um novo trabalho para esse cliente, que é o quê? Retificar as FDs contribuições, eventualmente retificar as DCTFs e entregar os pedidos de compensação ou de restituição mensais. Então, se você tem ali janeiro a setembro de 2023, você tem 9 meses para entregar os pedidos, 9 meses para retificar as FDs e 9 meses para constituir todos esses créditos. Então, você não vai habilitar dentro do seu processo de habilitação até setembro. Tem que fazer um corte e aqui nasce um novo trabalho. Então, a Receita também tem questionado isso. E aí, como ela tem feito o questionamento? Como o processo de habilitação, a Receita no primeiro momento não avalia cálculo, você vai lá, entrega todas as informações, abre o processo via e-processo no ECAC, monta lá a planilha só demonstrando os cálculos, preenche o anexo com os valores do valor principal e o valor atualizável. Aqui mais uma dica, lembre-se de segregar o valor antes e depois do e-social para que você consiga fazer compensações cruzadas, tá? Na hora de habilitar, a Receita vai dar um despacho decisório diferente. E a partir do momento que você tem aí a habilitação, você faz os pedidos de compensação. Então a Receita ela tem feito o quê? Agora ela começou a avaliar esses pedidos de compensação. Então empresas que não têm pagamento de PIS/COFINS ou empresas que entregaram pedidos com um período posterior à data do trânsito em julgado, ela não está homologando a compensação. E aí esses valores dos débitos que compensaram foram compensados com esse crédito da habilitação, eles estão ficando em aberto e a Receita tem autuado os contribuintes. Então, muito cuidado, que mesmo pós o trânsito em julgado, a gente tem aí vários questionamentos, vários procedimentos e várias situações de análise que precisam ser feitas para que você não coloque seu cliente em risco, tá? Existe possibilidade de você retificar os pedidos de habilitação, possibilidade de apresentar novos pedidos, então isso não tem aí um procedimento consolidado por parte da Receita Federal. Então eu já vi casos em que a Receita mandou entregar um novo pedido, outros casos que falou para retificar o pedido. Então aí vai de cada caso, você precisa avaliar aí, fazendo o contato direto pelo ECAC, lá no chat do ECAC, para você tentar resolver a situação, eventualmente algum cliente que habilitou de período posterior. Uma outra possibilidade é, se ainda não usou todo o valor, você pode avaliar com o seu cliente, dele fazer a compensação só até o limite daquele dezembro de 22, do exemplo prático que eu dei aqui no vídeo, tá? Então, existe um nicho de mercado para vocês atuarem. Quem não atua no contencioso tributário e atua só na consultoria, de ajudar quem atua no contencioso para fazer os levantamentos e as habilitações. Quem atua no contencioso, de aprender essa sistemática, que não é um negócio complexo, para você também prestar um serviço adicional, ou fazendo a habilitação desse exemplo que eu dei até dezembro de 22, ou fazendo as retificações do período pós-trânsito em julgado. Então aqui a gente tem aí uma gama de oportunidades, mas a gente tem pontos que precisam ser observados, porque a Receita tem notificado e tem autuado contribuintes via não homologação dos pedidos de compensação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês curtam, compartilhem e ativem as notificações para que vocês recebam os nossos vídeos sempre em primeira mão. E peço, por favor, que compartilhem os vídeos aqui do YouTube com outros profissionais, com outros empresários, para que eles também tenham acesso a essas informações e a gente consiga cada vez mais receber novos inscritos e cada vez mais termos o nosso canal aqui relevante para os profissionais da contabilidade, da consultoria tributária, os advogados e os empresários, porque a gente traz muito conteúdo técnico e prático e vai ajudar vocês aí no dia a dia. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.